Olá, meu nome é Ricardo Assunção, sou acadêmico de Física da Universidade Federal do Rio Grande, sou professor assistente e laboratorista do laboratório Faber Sapiens, do projeto Outro Porto, em Pelotas, e hoje teremos a apresentação da palestra Museus Escolares, Cultura, História e Ciência, que será ministrada pelo professor Gui Barcelos. Gui Barcelos é biólogo, bacharel e licenciado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestre e doutor em Educação em Ciências e Matemática pela mesma universidade. Este é um projeto apoiado pela Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cidadania. Olá, professor. Olá, Ricardo. Saúdo-te calorosamente neste momento tão importante para o nosso projeto, a estreia do nosso ciclo de palestras, e falar ainda sobre um tema que me é tão caro: museus escolares, ciência e cultura. Este assunto é extremamente importante, uma vez que os museus têm uma função de salvaguarda da República. Os museus têm uma função de preservação da memória e, sobretudo, uma função de mobilizar as pessoas para a preservação da biosfera e da vida no nosso planeta. As várias missões dos museus podem unir-se em uma só, que é humanizar. Eu irei agora compartilhar alguns slides que me ajudam a ilustrar melhor esta fala, que advém de uma longa experiência que tive e tenho com museus dentro da escola. Não só a escola que vai aos museus, mas o museu como um fenômeno pedagógico que pode emergir da praxis de cada professor e cada professora. Consegues ver? Sim, muito bem. Então, iniciamos. Essa fala será dividida em 3 atos. Vamos inicialmente fazer uma contextualização histórica dos museus, falar um pouco sobre os museus de ciências. Depois vamos para uma parte mais pedagógica, o fundamento dessa ideia de um museu escolar. E, finalmente, a operacionalização, ou seja, como fazer um museu numa escola e de que formas professores podem adotar este método de trabalho para melhor ensinar ciências e cultura voltada para a humanização. A palavra museu deriva de um mito. Sabemos a importância dos mitos para compreender as histórias e a história como um todo da nossa caminhada no planeta. E este mito nos diz que Orfeu, depois de perder Eurídice, este mito helênico, Orfeu, depois de perder Eurídice, que foi picada por uma serpente, volta à superfície, derrotado, e triste não mais toca a lira com a qual espalhava a sua bela melodia. E a tristeza de Orfeu enfureceu as ninfas. As ninfas deixaram de ouvir e de ter o prazer, a fonte do prazer, da linda música lírica emitida pela paixão de Orfeu por Eurídice. Este Orfeu, triste, acabrunhado, é então estraçalhado pelas bacantes, pelas ninfas, que aspergem os seus pedaços por todo o planeta. Este tom trágico da história, quase escatológico, nos remete a pensar que cada coisa do planeta está infectada pelo lirismo, está tocada e, de alguma forma, impregnada do lirismo de Orfeu. E os museus existem para isso, para resgatar o lirismo que as coisas têm. Os museus existem para resgatar o lirismo oculto em cada coisa, seja esta coisa um vaso antigo, uma peça arqueológica, uma flecha, ou uma grande árvore, um bioma, uma coleção de fósseis, uma pintura,
um objeto tecnológico. Este lirismo é uma história que transcende a matéria de cada coisa, porque os museus contam a história através das coisas. Os museus revelam a nós a nossa caminhada no planeta, a nossa gloriosa caminhada no planeta, com caminhos e descaminhos, com venturas e infaustas desventuras, através dos objetos. Os objetos falam e nos contam, nos testemunham uma incrível jornada. Uma jornada de humanização, de hominização e de formatura, de formação da cultura hipercomplexa. Agora, a palavra museu deriva do mito das musas. As musas seriam filhas de Zeus com Mnemosine, a titã da memória. E estas musas, detentoras do saber absoluto, eram adoradas nos templos chamados museions. Os templos, a casa da musa, a casa das musas, que existiram no século III a.C., tanto na Grécia Antiga quanto no Egito helenizado, os museus foram espaços de cultura, mas não só de cultura científica, não só de cultura artística, mas também de encontro, de formação humana, de discussão, de debate. Jardins botânicos, bibliotecas, eram estes templos, muitas vezes sincréticos, como foi o Serapion da cidade de Alexandria, no qual a própria Hipácia lecionou. O Serapion era o Museion de Alexandria, no qual se cultuava Serápios, uma espécie de deus sincrético entre o panteão egípcio e o panteão da cosmogonia helênica. Então, os museus, estes espaços de culto à memória e ao pensamento, sofreram transformações no decurso da história. Contudo, a essência permanece, um espaço de culto à memória. E a memória é o quê? Nossa identidade. Os museus, portanto, são guardiões e curadores da memória humana. Passados muitos séculos, a aristocracia dedica-se à musealização como uma espécie de hobby, uma espécie de atividade lúdica. E o encantamento, a curiosidade destes nobres que não tinham o trabalho para se preocupar, o trabalho braçal para se preocupar, fê-los acumular imensas coleções, como, por exemplo, aquela do imperador Ferrante de Nápoles, que exibia a sua imensa coleção como um troféu para os outros nobres. Passou a ser, então, uma ferramenta de ostentação, o museu de cada reino. E muitos nobres dedicaram-se, posteriormente, à classificação. A aristocracia passou a tentar compreender melhor essas inter-relações dos objetos, muitas vezes coleções biológicas. Mas ainda assim, à época, os museus eram instituições fechadas. Não havia ainda este espírito republicano que foi ressignificado posteriormente. As grandes navegações, que revelaram mundos quase mais assombrosos do que a própria Lua, as coleções de fósseis e de seres vivos diferentes, ou por terem sido extintos há muito tempo, ou por virem de continentes ainda ignotos, geraram essa demanda por organização, e então surgem sociedades científicas, como o Colégio Romano, que hoje é o Museu Vaticano, sociedades científicas que se dedicavam a sistematizar. Esse espírito cada vez se aprimora mais de sistematização, e dentro dessa perspectiva, as sociedades científicas começam a usar os museus como ferramentas para a produção de conhecimento, uma vez que as coleções passam a fornecer dados importantes para a compreensão da natureza e da história. Athanasius Kircher, que é uma figura do século XVII, um polímata, vulcanólogo, historiador, engenheiro, biólogo, cientista, artista, pintor, foi o criador
deste museu do Collegium Romanum e um dos maiores catalisadores da formação de uma das grandes coleções do Museu Vaticano. Professor, inclusive gostaria de fazer uma adição que me vem à mente. Sim, claro. Do nosso próprio Museu Oceanográfico de Rio Grande, que recebeu uma doação de uma tridacna gigas, ainda na época do seu fundador, do imperador Hirohito, que também era um nobre que dedicava muita parte do seu ócio à pesquisa malacológica, especialmente de hidrozoas. Então, era algo da ordem da nobreza, né? Ter como financiar esse tipo de pesquisa que enriqueceu os museus no primeiro momento em que eles foram construídos, como gabinetes de curiosidades. Sim, esses gabinetes de curiosidades, eles são os precursores dos museus atuais. Eles são precursores dos museus, uma vez que eles acumulam grandes coleções que passam a servir, posteriormente, à formação do público. Claro que a museologia vai ser toda ressignificada em vários momentos, até chegar à museologia contemporânea, assunto sobre o qual eu não discorreria, porque não sou museólogo, mas que é uma museologia voltada para as comunidades, uma museologia voltada para a transformação social, para que a comunidade se compreenda, para que os estudiosos possam se comunicar melhor com seus públicos de uma maneira dialógica, mais objetiva. Mas não se pode deixar de comentar que esta diversão da nobreza foi uma forma de se criarem esses primeiros espaços de culto ao conhecimento. Alberto Seba é outra figura histórica que a gente não pode deixar de comentar, até porque, infelizmente, ele não é frequentemente lembrado nas histórias. Cria o Tesauros, que é um primeiro grande catálogo da coleção, que hoje pertence ao Museu, não sei se é o Hermitage, não, é o Museu de História Natural de São Petersburgo. Ele depois, no fim da vida, acaba vendendo essa coleção que ele cria, mas esta imensa coleção que ele acabou acumulando durante a vida de cefalópodes, moluscos, serpentes, alguns outros répteis, coleção entomológica, coleção de invertebrados marinhos, ele cataloga neste incunábulo, um imenso livro, que eu possuo esse livro na minha biblioteca. É um livro muito curioso, no qual ele apresenta toda a coleção ilustrada. Na época não se dispunha de registro fotográfico, então ele contratava pessoas e ele próprio desenhava as pranchas, descrevendo cada espécime. E, curiosamente, agora eu não consigo pegar o livro aqui, ele está numa estante mais alta, mas, curiosamente, o Alberto Seba... Ah, achei, peraí, fiquem aí. Enquanto o professor busca o livro, eu gostaria de fazer um comentário, porque eu sei que ele está me ouvindo. Eu tenho um colega que estuda cinema e ele se voluntariou para trabalhar na Casa de Cultura da sua cidade natal. E quando ele chegou lá, ele me disse que a Casa de Cultura estava completamente abandonada e depredada. E isso é muito interessante, porque quando ele me disse isso, ele sintetizou a experiência dele como: a minha percepção era que a identidade daquela cidade estava depredada. Então o museu, ele é muito mais do que o circuito museológico, os tesouros que ele esconde. Ele é uma manifestação metafísica da identidade daquele povo. Muito bem, de acordo. Aqui está o Tesauros do Gabinete de Curiosidades do Alberto Seba e alguns dos exemplos que ele possuía na coleção. É uma coleção biológica que o próprio Linneu, e há quem diga que Charles Darwin teria consultado este material para alguns de seus estudos de taxonomia e sistemática. Claro que a coleção entomológica não pode faltar, né? Sempre foi um encantamento dos naturalistas antigos.
principalmente as borboletas dos continentes tropicais, né, dos países tropicais. E rochas também. Aqui, rochas. Sim, minerais. Minerais e rochas também compunham essa grande coleção. Só a título de curiosidade, né, mas para a gente ver que é uma longa história e que sofreu várias transformações, como esta importante no século XVIII, na qual as coleções privadas, as coleções fechadas, tornam-se públicas. E os museus, eles, além de terem muitos objetos para mostrar e causar espanto, encantamento, eles também passam a ter este caráter de classificação, sobretudo com o advento do sistema binominal para a classificação dos seres vivos e com uma mudança um tanto quanto convulsa e espasmódica da mentalidade gerada pela Revolução Francesa e a instalação da República. Os museus passam a ser guardiões do patrimônio público, da coisa pública, da res pública, coisa que a todos pertence. Então, os museus ali deixam de ter esse significado de um apanágio, de um luxo da aristocracia e passam a ser um espaço para a formação, para a educação. E, claro, não só neste momento, mas em vários outros, os museus foram repensados com objetivos de oferecer a preservação do patrimônio e a produção de conhecimento científico. Nós tínhamos, né, infortunadamente, perdemos uma boa parte, nós brasileiros, o Museu Nacional, com um infausto incêndio ocorrido em 2018. E este episódio é muito marcante, uma vez que o Museu Nacional foi criado em 1818, é o mais antigo museu do Brasil, ainda é até hoje referência nacional na pesquisa em paleontologia, e ainda possui um bom patrimônio, mas possuía um patrimônio de valor histórico inestimável. Essa função do museu, que depois foi instalado no Palácio da Quinta da Boa Vista, anteriormente residência da Casa Real Brasileira, né, antes do Brasil tornar-se uma república, este espaço importante é, até hoje, uma referência na formação de pesquisadores, na formação de cientistas, no acolhimento de pessoas que buscam ter uma formação científica de ponta. Eu havia colocado, e depois resolvi tirar o slide mostrando o incêndio ocorrido, porque é doloroso demais, né? Então vamos guardar a nossa memória a imagem do museu antes do incêndio, que destruiu quase que por completo, e depois tentar ressignificar isso após a restauração que está a caminho, né, que bravamente os pesquisadores e gestores da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do próprio museu estão realizando para que nós possamos, de novo, voltar a ter um museu nacional. Além de outros vários museus, que, né, nem tem como listar aqui, mas temos muitos museus importantíssimos no nosso país, que têm uma responsabilidade gigantesca, não só de cuidar do patrimônio, mas também de divulgar um conhecimento. Recentemente inaugurado o Museu da Natureza, criado pela doutora Niede Guidon, na Serra da Capivara, que ainda não conheço, mas quero conhecer. Este museu conta a história dos hominídeos que habitaram a Serra da Capivara antes da instalação dos europeus no continente sul-americano. Precisa dizer alguma coisa, Ricardo? Assim, eu gostaria de fazer apenas um complemento, uma adição. Não só me comentaste que o Museu Nacional abrigava o maior acervo do Brasil, mas também como era referência na formação de grandes pesquisadores, muito citados nas suas áreas, mas também o Museu Nacional tinha uma função de retorno imediato à sociedade, muito pouco divulgado e comentado, que era o seguinte: o Museu Nacional foi a primeira instituição do Brasil a fazer medidas de gravimetria. Isso nós aprendemos em geofísica. E as medições de gravimetria são essenciais para a construção civil. Nenhuma empresa privada fazia. A entidade pública que começou esse trabalho foi o Museu Nacional, mostrando então a polimatia dessa instituição, não só na formação de pessoal qualificado, de abrigar acervos, mas também de retorno imediato à sociedade.
E também, Ricardo, a importância da preservação, da manutenção e do fortalecimento das instituições públicas, tão importantes para o desenvolvimento de tecnologias que não têm exatamente um objetivo de lucro imediato, mas que acabam, né, justamente por não ter essa intenção de um retorno imediato, um retorno financeiro imediato, um retorno econômico imediato, de não ter essa função, a pesquisa pode seguir livre e, no seu transcurso, ocorrer de oferecer à sociedade uma tecnologia inovadora que facilita a nossa vida, que nos traz benefício, desenvolvimento, progresso. Então, isso é muito importante a gente ressaltar, que os museus públicos, eles precisam existir e ser fortalecidos, uma vez que são espaços nos quais há uma liberdade maior, não há um interesse focado em objetivos diretos, há objetivos da pesquisa básica, que nada mais é do que uma pesquisa que ainda não se tornou aplicada, mas será aplicada. Em algum momento, essa pesquisa básica poderá ser aplicada, uma vez que não há tão definida na ciência a diferença entre pesquisa básica e pesquisa aplicada. A gente delimita, mas a pesquisa básica, pesquisa da ciência pura, entre aspas, ela deixa rapidamente de ser básica quando se encontra uma aplicação, uma vez que várias descobertas científicas que trouxeram avanços, como a própria eletricidade, não eram, na época, exatamente algo que se pudesse aplicar de imediato. A eletricidade, a radiação, a evolução biológica. Hoje, nós não temos como produzir uma vacina, um antibiótico, sem considerar a evolução dos micro-organismos. Contudo, isso passou a ser estudado décadas depois da elucidação da evolução dos seres vivos por Charles Darwin. Enfim, os museus, então, começam no século XIX a apresentar outras temáticas, que não só as ciências da natureza, da história natural, ou da história nacional, da história humana. Os museus passam a ter outras temáticas, surgem museus de todos os tipos. Eu já fui a museu do brinquedo, já fui a museu das bonecas, já fui a museu da cozinha, da culinária, já fui a museu que não é museu, porque não tem um prédio com colunas jônicas expondo uma coleção. Não, o museu é um parque, um ecomuseu. Um ecomuseu nada mais é do que um museu que já está pronto. A gente só delimita e diz, isto é um museu. Isto é um espaço de culto à memória, de preservação, de conservação, de produção de conhecimento. Como é o Ecomuseu Ilha da Pólvora, em Rio Grande, na universidade onde estuda o Ricardo, na FURG. O Ecomuseu Ilha da Pólvora é o quê? É a ilha. O casarão é uma peça do museu. É uma parte do acervo. Então, e o primeiro deles, o Parque de Yellowstone. Temos também um momento interessante no século XX, no qual Frank Oppenheimer, um inovador desta área, cria o Exploratorium, um museu muito interessante com este conceito de hands-on, mão na massa. Ou seja, um museu no qual o visitante toca, mexe, interage, não tem a placa proibido tocar, tem uma placa é proibido não tocar, ou seja, a pessoa precisa interagir para ver algo acontecer, para que a peça responda, para que haja o aprendizado, o visitante interage. Não que o museu, no qual não se pode tocar, não seja ruim. Ninguém vai querer enfiar o dedo na tela da Mona Lisa, até porque tem um vidro de 20 milímetros na frente. Mas o que eu quero dizer é um outro tipo de museu para ensinar de um jeito diferente. Há museus de arte interativos, em que a gente entra na obra de arte, não só museus de ciências. Então, qual é a função de um museu? Resumindo, no conceito de uma museologia mais contemporânea. Expor. Tem uma bela exposição, interessante, apresentando uma coleção, apresentando uma narrativa, com início, meio e fim, ou com início e meio, não necessariamente um fim, mas eu digo, apresentando uma história. Um museu conta uma história. E esta história que este museu conta precisa ser contada de um jeito que o público compreenda. E precisa ser contada através de objetos. Claro, pode ser um patrimônio
como disse, um patrimônio natural, podem ser músicas, mas enfim, objetos físicos ou não. Tem a função de conservação, ou seja, os filhos de vocês que estão assistindo, os netos de vocês que estão assistindo, os bisnetos de vocês que ainda nem nasceram, hão de conhecer o Museu Oceanográfico da Universidade do Rio Grande do jeito que ele está, melhorado. Porque há essa função, essa missão precípua de conservar, de preparar para que aquela coleção, aquele patrimônio, viaje no tempo. Há também a função científica, de produção de conhecimento, de artigos científicos, produção de pesquisa. De novo, exemplo do Museu Oceanográfico, onde trabalha o Ricardo. Há a produção de papers, de artigos sobre os golfinhos que são estudados. No Museu de Ciência e Tecnologia da PUC-RS, há a produção de artigos sobre classificação de peixes, de insetos, evolução dos animais, arqueologia, ou seja, os museus têm essa função também, como as universidades, de produzir conhecimento. E de animação cultural, um lugar onde a gente vai para se divertir, para ver coisas bonitas, para levar um amigo, para levar a namorada, o namorado, para levar os alunos, não necessariamente para fazer um trabalho, levar os alunos para passear no museu. Eu já vi uma professora dizer assim, aqui não é para passear. Puxa, é para passear. Aí os alunos com aquela prancheta e tal. Punição por ir no museu. Claro, se tem um projeto rolando, legal, leva os alunos para trabalhar em cima daquele projeto. Agora, não há problema na gente ir no museu para se divertir. Há museus em que as pessoas nem entram na exposição, vão para ficar deitadas no jardim. E qual é o problema? A pessoa não lê todo o texto da exposição. O museu tem essa função de animação cultural. Levar os amigos para fazer um piquenique no jardim de um museu, que é coisa mais saudável do que isso, mais pró-cidadania do que isso, do que estar em contato com os amigos no ambiente natural. Então vamos ao segundo ato. Alguma observação, Ricardo? Sim, gostaria de fazer uma observação sobre seu último slide. Eu gostaria, se o senhor pudesse retomar uma citação que tu fazes na tua tese de Deleuze, quando ele fala que em uma aula alguns alunos aprendem alguma coisa porque lendo entrevistas e relatórios de alunos sobre a sua experiência no museu, eu percebo que ninguém espera que o alunato ou o público que visite um museu apreenda todo o arcabouço teórico que tem ali resumido nas placas expográficas que acompanham os objetos. Mas ele cumpre a sua principal função na opulência de estímulo aos olhos que vai propiciar uma experiência estética estimulante que pode, e por muitos séculos fez, pois faz sentido para a nossa sociedade, portanto sobrevive ao tempo, cumprir a função de fazer com que milhares de pessoas orientem a sua vida para uma profissão, para uma vida dedicada ao conhecimento, ao ensino, à pesquisa, ao educar, só pela experiência, só não, devido à experiência estética estimulante que teve no museu, e que está desligado de aprender todo o conteúdo ali resumido, mas principalmente pela função, pela experiência estética que ela teve com os objetos e com a opulência do museu. É aquela experiência que te faz acordar. A pessoa acorda no museu. O que diz o próprio Deleuze, né? Alguém acorda. As pessoas estão adormecidas, mas em determinado momento daquela aula ela acorda. E o museu é isso, ele é uma aula material. Ele é uma grande aula que propicia várias outras aulas. Eu trago no fundo da tela sempre essa imagem da mão segurando o objeto para mostrar que o museu tem muito disso, de pegar o objeto e mostrar, estudar, examinar, segurar o objeto que conta uma história que nos diz alguma coisa. Agora, o que é um museu escolar? O museu escolar é um método de trabalho, uma ferramenta para se ensinar coisas para as crianças. A gente pode desenvolver alfabetização científica, ou seja, ensinar as crianças, os jovens, a ler o mundo natural por meio dos óculos da ciência, não só das ciências da natureza, das ciências humanas, das ciências exatas, das linguagens. Um olhar científico é um olhar epistêmico. E este processo de criação do museu na escola, que converte objetos em patrimônio, talvez aqui entre aspas, e é um processo que concomitantemente gera também a condensação, a assimilação,
e a decantação da informação superacelerada, desordenada, bombardeada em conhecimento crítico, em conhecimento dialógico, em conhecimento potente para transformação. Os museus educam por objetos, então a gente vai trabalhar com esses objetos no museu escolar e tentar resgatar este lirismo perdido das coisas por meio deste projeto de o sujeito, através dos objetos, conhecer uma história e uma narrativa. Então, neste museu, que pode ser feito na escola, claro que no âmbito do presencial, né, ensino remoto emergencial é um projeto um tanto quanto mais complicado, apesar de ser possível dar início à ideia de um museu escolar, uma vez que cada um pode criar museálias e pensar em exposições, e há um livro para isso. Nós vamos depois deixar recomendado o link onde se pode obter este livro gratuitamente para instalar um museu escolar, chama-se Manual de Implantação de Museus Escolares, de minha autoria. Ele nos mostra que existem vários métodos que podem ser aplicados em sala de aula para desenvolver esta coleção que depois se tornará o museu dentro da própria escola. Neste museu, os alunos são curadores. Os alunos vão aprender por meio das suas pesquisas acerca de coleções, de exposições e produções intelectuais. Então, o museu, ele não só pode ser um espaço onde a escola vai e visita, como também um museu que surge dentro da escola. Esta é uma foto de um museu que eu desenvolvi na escola Ubra São Mateus, em 2010, com os meus alunos. É inicialmente necessário que o professor envolvido constitua uma equipe de alunos, ou possa fazer nas suas próprias aulas, mas o ideal é ter uma equipe de alunos que vão se envolver nessa musealização. Então, aqui temos a foto da equipe deste museu, e, felizmente, naquele espaço em que foi instalado o primeiro museu, houve a disponibilização de uma sala para o museu, que é o ideal. Mas se a escola não dispuser, as exposições podem ser instaladas nos corredores, no saguão, pode ser uma exposição efêmera, né, no pátio, no recreio, pode ser um museu ao ar livre, até mesmo um jardim, se ser um ecomuseu dentro da escola, por que não? Então se faz um roteiro, aqui temos um exemplo de roteiro, no qual há uma narrativa desde o surgimento do planeta até a diversificação da vida, mostrando o planeta como um espaço de uma singularidade, que é a vida. Eu digo que a biologia é... Tem que beber água para dizer uma coisa dessas. A ciência das exceções, da grande exceção, que é a singularidade. A biologia só tem um local de estudo, a Terra. Claro, existe a astrobiologia, mas até hoje não se encontrou vida de facto fora do planeta. Pode haver, mas até agora não encontramos. Então a biologia só estuda o fenômeno deste pequeno planeta, deste pálido ponto azul, que é o planeta Terra. Então, este roteiro elaborado pelos alunos, teve uma estruturação, as exposições, cada uma possuía um texto, um objeto, os materiais foram orçados, a escola participou deste processo. É importante que haja um engajamento da direção, que haja um acolhimento da instituição para que isso possa ser desenvolvido. Não é necessária uma estrutura milionária para se fazer um museu, pode-se fazer um museu com recursos limitados dentro de uma escola de periferia, dentro de uma escola de dificuldades sociais, basta haver criatividade e adesão da comunidade à formação desse museu, e as temáticas podem ser as mais variadas. O meu exemplo é de um museu de ciências, porque sou professor de ciências. Contudo, se pode fazer um museu de arte, pode-se fazer um museu da história da escola, pode-se fazer um museu de história do município, ou um museu das ideias dos alunos. Enfim, este é um primeiro momento em que uma coleção é apresentada, os alunos vão se apropriando, começam a classificar, tal como antigamente se fez, depois exposições, dioramas são criados, maquetes, modelos, tudo isso pode ser muito potente, tanto para o aprendizado quanto para o objetivo, que é criar um museu. Mas o objetivo de criar um museu, ele só tem sentido se houver o objetivo do aprendizado desses alunos. Então, aqui a instalação de uma cadeia de DNA, de um modelo de cadeia de DNA, depois elaboração de modelos de célula,
de deriva continental, aqui a criação das primeiras peças da coleção, a organização deste espaço como um locus de exposição, e este momento bacana que há de compartilhamento, no qual os alunos podem mostrar aos colegas as suas produções, podem se tornar autores. Essa autorrealização dos alunos é fundamental para um aprendizado significativo, para um aprendizado que se torne depois um pensamento crítico e complexo. O aluno percebe que o conhecimento serve para ele ver melhor o mundo, ter uma visão mais alargada, uma visão mais terna e mais potente em relação ao mundo circunstante. Essa construção participativa deve se dar num ambiente de sala de aula ou num ambiente de atividade extraclasse, mas, sobretudo, num ambiente de democracia, no qual os alunos podem escolher seus projetos, no qual os alunos podem decidir o que vão estudar, uma vez que a escola sempre tem tantos assujeitamentos e tão poucas subjetivações. O museu é esse espaço no qual o aluno vai aprofundar naquele projeto que lhe encanta mais. E depois tudo isso junto se transforma num espaço dentro da escola, que pode ter desde uma coleção entomológica e uma maquete do sistema solar, tal como uma galeria de esculturas feitas por um aluno ou por vários alunos. Tinha um artigo publicado na Carta Fundamental, que também pode ser acessado digitalmente, de livre acesso. Quem não o obtiver pode entrar em contato pelo nosso e-mail. Este museu pode ser aberto ao público, em geral, tudo depende do regime da escola, essa é a coleção entomológica, ou pode ser também um espaço mais restrito, somente para a comunidade escolar. Isso quem decide é a própria comunidade. Este é o primeiro museu feito no meu projeto de mestrado, e aqui o segundo museu feito em um outro lugar onde trabalhei, também feito pelos alunos, no âmbito das atividades extraclasse. Mas, numa escola pública, não é o caso aqui dessas fotos, mas em uma escola pública na qual eu lecionei, uma escola estadual, como não havia possibilidade da atividade extraclasse, o museu era feito em aula. Então, os projetos de muitos alunos dentro da disciplina de biologia eram projetos que foram depois culminados em objetos para o museu que se instalou dentro do próprio laboratório. Tem alguns exemplos, né, de classificação da coleção, a gente importa as técnicas, é brincar de museu. E às vezes brincar tem uma conotação errada, mas não. Makarenko dizia no seu poema pedagógico, aqui na biblioteca nós brincamos de bibliófilos, no laboratório nós brincamos de cientistas, porque este brincar me amplia a possibilidade de compreender a realidade. Formação de modelos de fósseis, isso tem no livro também, quem tiver interesse em fazer, o livro oferece o protocolo. Aqui a escavação de fósseis, exposição interativa, o jardim do museu. O museu se ampliou depois para o pátio da escola, fizemos um jardim vertical, fizemos um lago no qual os alunos acompanhavam as variações físico-químicas desse ecossistema. Enfim, muitas exposições, e aqui sim o Museu de Ciências e Consciências feito na escola, no Instituto Estadual de Educação Paulo da Gama. Este museu foi feito pelos alunos dentro da disciplina de ciências e da disciplina que à época eu lecionava, de seminários integrados de pesquisa. Esse museu teve uma função importantíssima de resgate de alunos que estavam por evadir, que aprenderam a cuidar do aquário, acompanhar a reprodução dos peixes, crescimento das plantas, fatores, nitrito, nitrato, pH da água, temperatura, registro sistemático, graficar todo depois esses dados para apresentar numa feira de ciências. E esse espaço passou a se tornar cada vez mais dos alunos. O aluno se torna protagonista e se torna autor, ele cuida disso, porque é um espaço dele, é um espaço em que ele está produzindo e que ele respeita, portanto, ele passa a ter uma sensação de pertencimento da escola. É difícil fazer, é difícil. Não vou dizer aqui, olha, é um projeto bem tranquilo, não. É um projeto trabalhoso, mas que, pelos resultados das minhas pesquisas, muitas delas já publicadas, e dos meus colaboradores, permite ao professor uma rota de fuga de uma educação logocêntrica, de uma educação atrasada, de uma educação tradicional, que não trabalha naquilo que nós desejamos, que é
conduzir a pessoa a uma compreensão complexa do mundo. Então, é um espaço de liberdade pedagógica, de tolerância. É um espaço no qual cada um aprende no seu ritmo. Não há aquele furor classificatório no qual as crianças são taxadas como incapazes porque não conseguem, no qual o erro é punido e aí a pessoa se torna cada vez mais assustada em relação a fazer, porque se ela erra, ela é punida. Não. O erro pode ser problematizado, discutido. É um local onde este protagonismo se dá de fato, não só no discurso, o aluno tem que ser protagonista, então ele apresenta um trabalho. Não, o aluno é autor, ele busca criar sua linha de pesquisa, cria sua coleção, apresenta, o que ele cria fica na escola. As mãos estão ativas, mas a mente também. Bom, o museu pode ser feito no laboratório, pode ser feito no corredor, pode ser feito na secretaria, no saguão, mas o ideal, que o professor Gui recomenda, é uma sala para o museu. Aí vai do professor conseguir persuadir a direção, ou da direção conseguir motivar seus professores para ocupar um laboratório, ocupar um espaço para criar um museu. Por que não um laboratório? Porque um laboratório é um espaço para experimentação, para pesquisa, mas ele não tem esse caráter da divulgação que o museu tem. E também essa simbologia do museu como um templo do conhecimento e um espaço de culto ao que nos faz humanos, que é a nossa memória, a nossa identidade, a nossa cultura. Tudo que nós fazemos e pensamos é cultura. Ciência é cultura. Matemática é cultura. Quando nós vemos aqueles registros nas cavernas, muitos deles a gente olha e pensa, aquelas pinturas rupestres, nossa, isso é uma obra de arte. Na verdade, às vezes era um registro. Aquilo fazia, às vezes, de um caderno, fazia, às vezes, de um inventário, né, de quantos animais teriam, ou de ensinar para as crianças sobre um predador. Não era exatamente uma obra de arte, uma expressão com intenção artística. Nós hoje vemos como arte, mas em alguns casos não era. E ainda assim é cultura, porque é o que nós fazemos e pensamos. Enfim, o museu ele tem essa função de trazer uma certa ternura ao conhecimento científico, de trazer uma certa suavização que me permite sentir além do saber. A doutora Judite Cortesão dizia, é preciso saber, mas é preciso sentir. E saber não é sentir. O museu me faz sentir de um jeito diferente. E também despertar nesses alunos um espírito questionador, um espírito crítico em relação ao mundo, um espírito de busca por mudança. O museu tem esse potencial, pelas pesquisas que realizei das práticas, que protagonizei e que observei, é um espaço bastante interessante que pode ser catalisado na escola, tanto no virtual quanto presencial. Naturalmente, a presencialidade me permite uma movimentação e me permite o atrito que gera o calor humano, que o virtual não nos oferece. Ele nos oferece boas interações, bons diálogos, mas a criação do museu escolar, eu até agora não conheço nenhuma no virtual. É um desafio para o presencial. Mas, no âmbito do virtual, o museu pode começar, a ideia pode surgir. Então, se tu és um professor que está nos assistindo, uma professora que está nos assistindo, já pense em agora jogar, neste momento em que estamos vivendo ainda no ensino remoto emergencial, em março de 2021, lançar a ideia de um museu escolar. E quem sabe, quando no retorno, já estejam germinando algumas sementes para a formação de uma coleção, de uma exposição, até como uma forma de um retorno ao presencial mais criativo e mais humanizado, né? Numa escola em que se preocupam também com este bem-estar cultural de cada um que lá vai para se transformar, porque a função da educação é essa. Ricardo, algo a acrescentar? Eu gostaria de acrescentar um ponto um pouco mais da prática mesmo, da praxis de como criar um museu escolar, porque eu participei de um deles, o primeiro do professor Gui,
inclusive o qual foi um instrumento mais estimulante para mim nas minhas decisões de vida, profissionais, que, bom, o professor Gui, no seu último livro, já dizia que o grande objetivo dele era se tornar obsoleto como professor em relação aos seus alunos. E, eventualmente, agora no âmbito digital, os professores podem começar a escrever e a conceber o que seria um esboço de um roteiro, como tu fizeste, exibiste ali no cronograma de circuito expográfico do primeiro museu escolar, começando com Big Bang, indo até os oceanos, origem da vida, vulcanologia, mineralogia, entomologia, glaciologia, que é muito interessante começar a bolar um roteiro que pode contemplar os assuntos, a qual pode se ministrar aulas expositivas e que depois vão se tornar práticas e pesquisa dos alunos, mas, acima de tudo, também compreender que a potência do museu escolar é tão grande que, que o grande objetivo é instrumentalizar os alunos para eles criarem exposições que satisfaçam as suas curiosidades pessoais. Um exemplo disso é uma aula que eu tinha planejado em que eu iria construir toda a história da descoberta da eletricidade, indo desde Galvani até Faraday, fazendo experimentos de cada um. E no meio da aula, a curiosidade dos alunos em relação ao geomagnetismo se desembocou na ideia de o porquê que existiam pinguins na Antártica e não no Ártico. E o porquê que o ser humano nasceu na Etiópia. Então, toda a minha ideia de criar um roteiro historiográfico da origem da eletricidade se tornou uma aula muito potente e espontânea sobre evolução, sobre deriva continental e a hominização do homem. E o museu escolar tem uma potência muito maior do que simplesmente muito importante, além do diálogo expositivo, de que esse roteiro que os professores planejem pode se tornar algo muito autêntico e espontâneo dos alunos, desde que eles sejam instruídos a onde buscar fontes corretas, fontes confiáveis, como pesquisar, como construir seu patrimônio expográfico. Então, é apenas esse apêndice que eu gostaria de adicionar, da potência do museu escolar, quando o aluno bem instrumentalizado para suas pesquisas e para os seus trabalhos, como isso pode fazer surgir de maneira espontânea coisas fantásticas e que não tinham sido pensadas em sala de aula. Muito bem, Ricardo, obrigado pela excelente ponderação. E também serviu como um complemento e síntese de algumas coisas que disse. Eu, antes de encerrar a fala, de encerrar esta palestra, que será encerramento que será feito pelo Ricardo, que é o nosso anfitrião, eu quero agradecer aos patrocinadores, agradecer à Secretaria Especial de Cultura e ao Ministério da Cidadania. Também gostaria de agradecer à equipe do Outro Porto Indústria Criativa, a Associação Outro Porto e a equipe do Faber Sapiens Laboratório Educacional, que está promovendo esta palestra. Será disponibilizado no link embaixo informação para que possam ir atrás de publicações que ofereçam tanto pesquisas quanto manuais para a implantação de museus escolares. Digo, o manual para a implantação de museus escolares. Digo manuais porque o artigo da Carta Fundamental é também um mini manual, né? Mas tem o livro, Manual de Implantação de Museus Escolares, e outras publicações, tanto capítulos de livro quanto artigos científicos, que se tratam, aí sim, de pesquisas sobre os museus já feitos, pesquisas qualitativas em educação. Então, agradeço mais uma vez a todos. Ricardo, muito obrigado pela excelente condução e nos vemos na nossa próxima palestra do Laboratório Faber Sapiens de Educação Científica. Muito bem. Eu gostaria de agradecer o professor Dr. Gui Barcelos pela excelente preleção. Gostaria de agradecer ao Laboratório Faber Sapiens e ao projeto Outro Porto, que financia essa nossa formação e as próximas que virão. E, principalmente, de ratificar que este é um projeto
que está sendo executado no âmbito virtual devido à acentuação, à agudez da pandemia, e que é um projeto apoiado pela Lei de Incentivo à Cultura do Ministério da Cidadania. Muito obrigado, professor.